Que excelente ter a companhia de todo mundo para mais esta imersão detalhada de hoje. Uhum. É sempre um privilégio analisar esses dados. Para quem acompanha de perto as transformações estruturais da nossa economia e, busca entender para onde o capital está fluindo, este é o espaço exato. Com certeza, o volume de informação que o mercado gera todo dia é ensurdecedor, né? Totalmente. Mas o nosso foco aqui é separar o que é ruído passageiro daquilo que está realmente reescrevendo as regras do jogo. Exato. E hoje é domingo, 8 de março de 2026. Isso. O nosso levantamento cobre as movimentações que agitaram a semana desde o dia 1º até hoje. Uma semana bem intensa, diga-se de passagem. Nossa, muito. E o nome do nosso programa é Macroeconomia. O título da análise atual reflete bem essa magnitude que é Observatório IA, semana 1 a 8 de março de 2026. É um panorama geral que indica que a IA encerrou de vez a fase de experimentação. Acabou o laboratório, né? Acabou. O que os dados mostram agora é uma implementação estrutural agressiva mesmo. E a gente vai passar por tudo isso hoje. Vamos analisar a intensificação da guerra geopolítica entre os Estados Unidos e a China, a chegada dos agentes autônomos, alterando a dinâmica corporativa, e também os alertas macroeconômicos que começaram a soar. Como o congelamento de vagas e aqueles gargalos severos de energia, né? Exatamente. Mas antes de iniciarmos essa análise profunda dos dados, fica o convite para a nossa audiência interagir com material exclusivo do nosso parceiro e anunciante desta edição. Uma dica de ouro, inclusive. Sim, é o canal Macroeconomia, que traz uma compilação incisiva de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. É um complemento fundamental para quem deseja manter o radar afiado. Pois é, certo. Vamos desempacotar isso. Começando a nossa imersão pelo cenário geopolítico. Vamos lá. Os anúncios ali entre os dias 2 e 5 de março evidenciam que a IA transcendeu de vez o setor de tecnologia, né? Virou segurança nacional. Total. O tabuleiro global está sendo redesenhado em tempo real. A Reuters reportou no dia 5 de março a apresentação de novos planos nacionais pela China. Ah, planos bem ambiciosos. Muito. Eles revelam uma busca por autossuficiência tecnológica absoluta. O objetivo chinês não é só liderar o desenvolvimento de software. Eles querem blindar a cadeia inteira. Exato. Blindar a cadeia produtiva para eliminar qualquer dependência de hardware estrangeiro. Desde a arquitetura dos processadores até os modelos de linguagem. Isso. E essa busca por uma autarquia tecnológica é fascinante sob a ótica macroeconômica. Porque quando um país do tamanho da China decide que precisa controlar o stack completo, Do silício até a nuvem, do silício até a nuvem, ele está essencialmente construindo um ecossistema paralelo, sabe? o que fragmenta a globalização como a gente conhece. E a resposta dos Estados Unidos mostra que o Ocidente entendeu a gravidade disso. O portal Healthcare Info Security noticiou no dia 2 de março que a Casa Branca lançou uma iniciativa global robusta. Que não é só para blindar a própria infraestrutura americana, né? Não. O foco é exportar o stack de inteligência artificial deles para o resto do mundo. Essa iniciativa é uma peça central da diplomacia moderna. Porque exportar um stack tecnológico vai muito além de vender licença de software. Com certeza. Envolve estabelecer protocolos de segurança, fornecer servidores, ditar a arquitetura dos data centers e integrar os modelos fundacionais em outros países. Quem fornece a base acaba estabelecendo uma dependência econômica gigantesca. Lembra muito a dinâmica do petrodólar, sabe? Nossa, sim. Ou a expansão das redes de telecomunicações lá no fim do século XX. Exato. Se um país emergente decide adotar a infraestrutura completa subsidiada pelos Estados Unidos, ele fatalmente vai ter dificuldades de interoperabilidade com o ecossistema chinês no futuro. São zonas de influência baseadas em código. E incapacidade de processamento também. A infraestrutura de IA está virando a nova rota comercial global. Quem dita os padrões operacionais detém o poder de ditar as regras do comércio. E vale ressaltar que a nossa leitura aqui é estritamente analítica. O objetivo não é avaliar méritos políticos. Claro, de forma alguma. É só observar os fatos macroeconômicos de como essas duas superpotências estão forçando o resto do globo a escolher qual trilho tecnológico usar. E essa bifurcação tem um custo de capital imenso. Vão ser trilhões de dólares investidos em duplicidade.
É um retrocesso na teoria da vantagem comparativa, mas é a realidade inevitável do cenário atual. Enquanto os estados debatem essa macroestrutura pesada, a microeconomia das empresas está sofrendo um choque de produtividade violento. O que nos leva ao impacto da IA no ambiente corporativo. Porque a percepção de que 2026 é o ano da integração corporativa definitiva se consolidou mesmo. O ritmo está tão acelerado que o Tom's Guide até lançou no dia 5 de março uma premiação global só para produtos de IA do ano. A tecnologia saiu da demonstração e virou rotina utilitária de escritório. Um exemplo gritante disso foi reportado pela Axios e pelo Business Insider logo no início da semana. O lançamento da Anthropic, né? Esse mesmo. O lançamento de plugins empresariais pela Anthropic, integrando o Cloud nativamente no Excel, no PowerPoint e no Slack. A fricção operacional despencou com isso. Ter um modelo operando dentro de uma planilha não significa só pedir para a IA formatar umas células. Claro que não. Significa que um analista pode cruzar um histórico financeiro de 5 anos com discussões estratégicas que ocorreram em dezenas de canais do Slack, tudo simultaneamente. E gerar projeções em segundos. Isso eleva a barra de produtividade a um patamar que altera todo o planejamento de recursos humanos de uma corporação. E o Google também não ficou parado. O Google Workspace Blog detalhou no dia 4 a ofensiva do aplicativo móvel do Gemini voltado para o trabalho corporativo. Colocando a capacidade de síntese direto no bolso dos executivos. Mas olha, o que mais me chamou a atenção não foi só a IA respondendo a comandos complexos. Foi a transição da OpenAI para agentes autônomos no novo GPT-5. Isso foi noticiado pelo AI Times no dia 1º, não foi? Exato. Isso indica uma mudança de postura da ferramenta. O modelo deixa de ser reativo e passa a ser proativo. A tarefa do humano deixa de ser o passo a passo da execução. Passa a ser só a definição do objetivo estratégico e a validação final do resultado. É a diferença entre ter uma ferramenta e ter um sistema de orquestração completo. Totalmente. O anúncio da Perplexity, revelando o conceito de um trabalhador digital, ilustra isso de forma muito clara. Esse sistema que recruta vários modelos ao mesmo tempo, né? Isso. Se a tarefa exige rigor matemático, ele aciona um modelo mais competente para números. Se exige persuasão, ele passa o resultado para um modelo focado em linguagem natural. A orquestração autônoma reduz o gargalo da execução. O diferencial competitivo de uma empresa passa a ser a qualidade das perguntas estratégicas que a diretoria faz para esses agentes. O que muda completamente o perfil do trabalhador de conhecimento. A função analítica primária, que ocupava exércitos de profissionais em bancos e consultorias, está sendo absorvida por essa camada de orquestração algorítmica. Sim, mas o mais impressionante é que esse fenômeno não está confinado ao setor de serviços ou ao escritório. O mundo físico também está sentindo. Muito! A Samsung Newsroom publicou no dia 3 de março um plano estratégico definindo que todas as suas fábricas serão orientadas por IA até 2030. Nossa, estamos falando de manufatura de precisão. Onde a linha de montagem ajusta os próprios parâmetros em tempo real, prevê manutenções e gerencia a cadeia de suprimentos sem intervenção humana constante. A manufatura pesada adotando IA fundacional altera a dinâmica de competitividade industrial no mundo todo. Porque uma fábrica inteligente da Samsung reduz a dependência de mão de obra barata, que tradicionalmente era o atrativo dos países em desenvolvimento. A produção pode voltar para perto dos centros de consumo. O custo laboral deixa de ser o fator determinante da margem de lucro. E essa eficiência não se restringe à alta tecnologia. O The Sun trouxe uma reportagem sobre o Burger King testando headsets com IA na linha de frente do fast food. Esse exemplo do Burger King é vital para entender a escala disso. Quando a tecnologia chega a um ambiente de margens super apertadas como fast food, orientando em tempo real qual hambúrguer fritar ou qual pedido priorizar no drive-thru através de um ponto no ouvido do funcionário, a IA passa a gerenciar a linha de produção física mais básica possível. O humano atua como a mão de obra física guiada pelo cérebro algorítmico ali. O que naturalmente nos força a enfrentar os efeitos colaterais dessa adoção em massa, né? O outro lado dessa equação de eficiência. Porque a economia real tem limites físicos e sociais que não podem ser ignorados por atualizações de software. Toda reestruturação tecnológica cria gargalos de transição, e o primeiro já está precificado no mercado de trabalho.
A Reuters destacou no dia 6 de março um relatório do Federal Reserve indicando uma tendência muito clara. Empresas congelando contratações. Sim, especificamente devido à adoção de IA. Não estamos observando necessariamente demissões em massa agora, mas um atrito não reposto. É o congelamento estratégico que a gente chama. O sênior se aposenta ou o júnior muda de área e a vaga é simplesmente absorvida pela eficiência dos agentes autônomos. O Financial Times, no dia 3 de março, apontou o crescimento dessa ansiedade em relação ao nível de emprego. A matemática corporativa é fria e simples. Se um trabalhador digital pode suprir a demanda produtiva de 3 analistas de dados operando planilhas antigas, a empresa migra o capital da folha de pagamento para as licenças de software. E a consequência macroeconômica direta é uma possível deflação salarial para o trabalho cognitivo de entrada. E essa realocação de capital escancara o segundo grande gargalo, que é implacável. A física. A física, exato. O trabalhador humano consome salário, o trabalhador digital consome megawatt-hora. O The Guardian publicou uma análise detalhada no dia 1º de março sobre como a infraestrutura de IA está esbarrando violentamente nos limites da geração de energia. Treinar modelos exige muita energia. Uma quantidade descomunal. Mas a inferência, que é o uso contínuo desses modelos em celulares, planilhas, nas fábricas da Samsung e nos headsets do Burger King, gera uma demanda base contínua que as redes elétricas de hoje não aguentam. A assimetria temporal da infraestrutura é brutal. Você atualiza um modelo fundacional em poucos meses. Mas o ciclo para aprovar a licença ambiental, conseguir financiamento e construir uma usina elétrica nova... leva quase uma década. Seja hidrelétrica, nuclear ou parque solar, leva uma década. E os data centers precisam de energia contínua, sem intermitência, o que sobrecarrega tudo. O resultado inevitável dessa demanda gigantesca é a disparada no prêmio por eficiência de hardware, o que explica o crescimento daquelas gigantes do setor. A Nasdaq reportou no dia 2 de março mais um balanço financeiro de recordes para a NVIDIA. E esse indicador vai muito além da euforia da Bolsa de Valores. Com certeza. Ele reflete uma corrida armamentista pela eficiência energética. Se a energia é o limite físico, os operadores de data centers precisam desesperadamente de chips que consigam realizar mais operações consumindo menos watts. O crescimento contínuo das fabricantes de hardware é o termômetro da urgência de superar os limites térmicos e elétricos. E quando a gente une a ameaça de desemprego estrutural ao estresse extremo da rede de energia, o Estado entra em cena. O vácuo regulatório está fechando. A Comissão Europeia anunciou no dia 4 de março avanços incisivos na implementação do AI Act. Consolidando aquele esforço europeu de impor governança. Transparência e mitigação de riscos também. A Europa está assumindo a postura de tentar civilizar esse faroeste tecnológico, classificando rigorosamente o risco de diferentes aplicações. O que ilustra bem o trilema clássico da inovação governamental. Como implementar salvaguardas que protejam os empregos sem introduzir uma burocracia que asfixie o desenvolvimento. É uma corda bamba macroeconômica. Se a regulação for severa demais, a Europa corre o risco de ficar marginalizada naquela guerra geopolítica de stacks tecnológicos que a gente analisou no início. Os formuladores de políticas públicas estão tendo que tomar decisões de impacto geracional baseados em tecnologias que evoluem a cada mês. Analisando todo esse espectro de notícias desta primeira semana de março de 2026, a grande síntese aponta para um choque iminente. Entre a abstração do software e a dureza da infraestrutura física. A adoção em massa está gerando ferramentas que destroem as ineficiências burocráticas. Mas essa mesma força expõe a fragilidade da rede elétrica, exige novas respostas regulatórias e ameaça o modelo tradicional de ascensão corporativa. Transição não permite complacência de forma alguma. A velocidade com que os agentes autônomos estão sendo embutidos nas empresas significa que o período de adaptação foi comprimido para poucos anos. O foco analítico agora deve estar voltado para as métricas de atrito. O custo da energia, a resiliência do mercado de trabalho e as barreiras regulatórias. Fundamental. E bom, antes de caminharmos para o encerramento, é nosso dever reiterar um aviso claro e inegociável aqui no programa. A nossa pausa para o disclaimer obrigatório. Exato.
Nenhum dos dados ou cenários discutidos nessa análise, sobre empresas, movimentações de mercado, ações ou projeções econômicas, Incluindo menções a balanços de corporações como Nvidia, Google ou Samsung. não constitui qualquer tipo de recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. A nossa abordagem é estritamente jornalística, voltada para análise estrutural. Decisões financeiras requerem análise profissional individualizada. A construção do conhecimento exige separar a análise macroeconômica da especulação tática. Perfeito. E aproveitando essa necessidade de visão de longo prazo, tem uma questão subjacente que esses dados revelam e que raramente é discutida com a profundidade necessária. Qual seria? A gente debateu bastante o limite físico da energia e o congelamento inicial das contratações hoje. Mas se projetarmos essa curva adiante, se a inteligência artificial assumir de fato o controle orquestrado da produtividade corporativa e da infraestrutura industrial, o desafio da próxima década transcende a taxa de desemprego. Transcende completamente. Se a produção de riqueza for desvinculada do tempo de trabalho humano, seremos forçados a repensar a própria arquitetura estrutural do que consideramos salário. E da maneira como a moeda é distribuída na base da pirâmide em uma economia pós-trabalho convencional. Essa é a verdadeira reflexão de fronteira. Uma economia construída historicamente sobre a premissa da troca de força de trabalho por capital vai ter que inventar um novo contrato social quando os agentes digitais assumirem a execução de ponta a ponta. É um dilema profundo para levarmos adiante. E com essa provocação, finalizamos o nosso resumo do Macroeconomia IA. Um agradecimento sincero pela atenção de toda a audiência que acompanhou esta análise aprofundada até aqui. Macroeconomia de hoje, ficamos por aqui. Fica o desejo de que todos fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Não deixem de se inscrever no canal e acompanhar o Macroeconomia nas redes sociais para continuar decodificando o futuro. Até a próxima! Até o próximo encontro. Continue observando os sinais além do ruído. Tchau!